Boa noite, pessoal. Areta, Giovana, Matheus, Laura, Maurício, Maristela, Fábio, Carlos, Gustavo, Maria Luísa, bem-vindos, Eveline, Alfredo, Tassira, uau, estamos aqui com bastante gente, Breno, Caroline, Iago, Marcelo, bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar só mais um minutinho para a gente começar. Vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Sejam muito bem-vindas a esse webinar do IHELGov. Hoje nós vamos discutir um tema central para quem atua em relações institucionais e governamentais, que é como tomar decisões assertivas em ambientes de alta complexidade, marcados por múltiplos stakeholders, pressão política, regulatória e constantes ruídos, né? Nossa profissão que não é nada fácil. Então, meu nome é Patrícia Nepomuceno, eu sou Relações Institucionais da Firjan e estou presidindo o IHELGov e vou ter o prazer de moderar esse debate. E junto conosco, né, nós temos aqui três profissionais experts, né, nesse tema que eu vou apresentar a vocês. Gostaria de dar as boas-vindas a Maria Aparecida de Almeida Santos. Ela é a coordenadora geral do livro Tomada de Decisão e possui sólida formação acadêmica em liderança, coaching executivo e desenvolvimento organizacional. Ela também é especialista em integração de competências comportamentais e estratégicas, atua na articulação de múltiplas perspectivas para fortalecer a tomada de decisão em ambientes complexos. Sua visão integradora conecta teoria e prática, contribuindo para que profissionais de relações institucionais e governamentais tomem decisões mais assertivas em contextos de alta complexidade. Também dou boas-vindas aqui ao nosso querido Bernard Smith. Ele é executivo sênior em relações institucionais, governamentais e negócios internacionais, com experiência no Brasil, Europa e Estados Unidos. É doutor pela Université de Bordeaux, mestre pela Munich Business School e tem um MBA pela FGV. Atua em ambientes regulatórios complexos, reputação corporativa e engajamento de stakeholders. É nosso associado e integra o comitê acadêmico. É coautor do capítulo Ambientes Multiculturais no livro Tomada de Decisões e contribui com perspectiva de como diferenças culturais e múltiplos interesses afetam a tomada de decisão estratégica em contextos institucionais e governamentais. Por fim, também dou boas-vindas ao Adriano Bandini, que é psicólogo, palestrante, especialista em neurociência aplicada à liderança e tomada de decisão. É pós-graduado em economia comportamental e tomada de decisão pela FIA e é coautor dos capítulos Coragem e Autoconsciência e Diversidade Cognitiva no livro Tomada de Decisão. Sua expertise ajuda profissionais de relações institucionais e governamentais a desenvolverem maturidade emocional, reduzir vieses e promover diversidade cognitiva em ambientes de alta complexidade, pressão política e múltiplos stakeholders. Os ambientes institucionais e governamentais, eles apresentam características únicas, né, e amplificam os desafios na tomada de decisão. Diferente dos contextos corporativos privados, as decisões governamentais, elas envolvem múltiplos stakeholders com interesses diferentes e muitas vezes divergentes, marcos legais complexos e pressões políticas e horizontes de tempos que são muito diferentes, né? Essa complexidade não apenas torna essas decisões mais difíceis, mas ela torna os vieses cognitivos mais prováveis e mais prejudiciais. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou começar perguntando para Maria Aparecida qual foi a motivação para reunir
tantas mentes brilhantes, hoje a gente tem aqui, né, três delas, e organizar essa obra que gira em torno de uma temática que é tão essencial para o ambiente corporativo e principalmente nessa conexão com o poder público, nesse relacionamento institucional e governamental. Você quer saber qual foi a minha motivação pessoal? A motivação pessoal, profissional, o que que te A levou a questão escrever essa obra? primeiro, o desafio de escrever. Eu recebi um desafio de escrever. Aí eu falei, bem, já que vou escrever sobre o quê? E dos vários temas que apareceram, teve um que brilhou, chamou a atenção, que é o tomada de decisão. E aí é tomar decisão em contextos complexos. Porque a todo momento nós estamos decidindo. Só que a gente acaba decidindo antes de decidir. E aí o desafio foi fazer um livro em que eu trouxesse diferentes especialistas para cada um na sua área falar sobre o que afeta a tomada de decisão, para ela ser mais consciente, para que a pessoa consiga não só olhar o contexto, olhar os atores, olhar os interesses, olhar as relações, mas muito mais perceber em mim o que me leva a decidir por tal coisa. E esse processo de consciência fazer com que eu não decida cegas, decida, eu falo assim, com presença, com certeza. Foi isso, eu adorei o desafio de conviver, chamar pessoas diferentes para falar de formas diferentes sobre esse desafio diário e cotidiano nosso. É por aí. Excelente. Falando em desafios, né? Eu acho que a coragem para quem precisa influenciar um tomador de decisão ou ser o tomador de decisão é essencial. E foi muito interessante que esse foi um dos temas que foi abordado pelo Adriano no livro, né? Que a gente estamos ansiosos para ler todos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, Adriano, sobre essa questão da coragem e da autoconsciência, né? Como que elas influenciam a qualidade das decisões dentro, né, desse ambiente de alta pressão política e regulatória. E se você também puder trazer um caso mais concreto para ilustrar, né, essa questão da coragem, seria ótimo. Maravilha. Quero agradecer muito aqui o convite, aproveitar essa abertura na minha primeira fala. Eu vou adicionar um elemento de acessibilidade, a gente não combinou isso antes, mas acho que faz parte um pouco do meu trabalho, e depois, se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer também, que é uma audiodescrição. De repente, alguém só ouve, né, nossa gravação como se fosse um podcast, ou ainda alguém com deficiência visual não tem acesso a gente. Então, eu vou fazer uma pequena audiodescrição aqui para aproveitar. E isso marca o lugar de fala, né, que eu vou partir para trazer elementos da diversidade cognitiva, principalmente, né? Eu sou um homem de pele branca, eu tenho cabelos e barbas curtas com alguns fios brancos. Hoje eu estou usando um óculos redondo de hastes pretas, né, um fone de ouvido e um headphone e uma camisa azul. E o meu fundo é uma parede branca com alguns quadros e aquele desfoque estratégico, né, dos nossos aplicativos. Então, um pouco de acessibilidade aqui para as pessoas que estiverem apenas nos ouvindo. Um grande desafio quando a gente fala de coragem, a palavra coragem às vezes ela parece tão simples, de cotidiana, mas em tomada de decisão, e somando aqui, né, a autoconsciência como premissa, então as pessoas têm que ter um profundo autoconhecimento para que usem isso de uma forma consciente e, uma vez que esse pacote está pronto, os desafios complexos que tem, principalmente em relações governamentais, né, ambientes muito diversos, com muitos stakeholders diferentes, interesses que são legítimos de muitas partes e às vezes são conflituosos entre si. A percepção de risco é diferente para cada stakeholder. Às vezes você vai tomar uma decisão e, essa decisão ela precisa considerar ali todos os possíveis impactos. Isso vai demandar repertório cultural, critério de prioridade dentro de uma hierarquia que você vai acabar criando e por aí vai, né? E eu acho que no Brasil a nossa diversidade regional ela é tão grande e somada à nossa diversidade regional tem desigualdade social, instabilidade regulatória, né? Muita insegurança jurídica em alguns temas,
E quando você olha, como você bem abriu, né, um ano político, eleitoral, cheio de decisões que vão influenciar lá na frente, né, o nosso sistema econômico, a gente acaba tendo uma responsabilidade reputacional dobrada, triplicada em relação a essa tomada de decisão. E muita gente paralisa aqui nessa hora, né? Então você vê que a coragem ela vai entrar aqui. Então, como além de ter todo esse cenário mapeado e bem analisado, eu me percebo nele, então aquilo me gera ansiedade, eu estou confortável demais, então pode ser que eu tenha um viés de afinidade para este assunto, mas isso me deixa sem informações sobre outros. Então eu preciso ter ali uma contrapartida. E essa minha percepção é que vai me ajudar a navegar, né, nesses cenários. Quando a gente vai para a prática, eu vou trazer um exemplo de diversidade aqui que eu gosto muito, né? Quando o Brasil debateu, por exemplo, cotas raciais, a gente veio muito forte em 2020 com aquele caso de George Floyd nos Estados Unidos, no Brasil isso entrou forte já com políticas de diversidade que há muitos anos estavam, por grande influência das empresas americanas, entrando nas empresas nacionais também. A gente hoje consolidou, né, um arcabouço importante sobre o tema, mas aquele debate sobre cotas raciais, que começou nas universidades, depois foi para a área privada também, ela gerou uma situação para as empresas super sensível, né? Então, por exemplo, o mercado financeiro, onde eu navego há muitos anos já, nós temos uma consciência enorme sobre a estratégia que está por trás de diversidade, que é maravilhosa. Então, eu tenho pessoas diversas, aumenta a minha inovação, minha capacidade de percepção, a forma como os times trabalham, ele se potencializa, a lucratividade aumenta. Mas eu tenho um monte de clientes que têm posicionamentos políticos e visão de mundos também complexos e diferentes. Então, o meu posicionamento sobre esse tema racial ele vai impactar uma parte de pessoas que gostam do tema e outras que detestam o tema. E ainda há aqui, por exemplo, né, uma visão social importante, né, porque toda a explicação do porquê cotas raciais existem, ela é super polêmica, mas ela é fundamental. Olha, eu já dando aqui, né, o meu posicionamento sobre o tema, eu sou a favor delas e precisamos evoluir sobre esse entendimento. Mas há uma outra parte que fala de ideologização política, corporativa. Então, essa ideologização ela tem um cuidado enorme, porque às vezes ela parece um posicionamento político partidário, mas não é. Ela é sim um posicionamento, mas não político partidário. E olha como a pressão naqueles anos, né, de 2020, 2021 e 2022, cresceu e o cliente queria saber, você, empresa que eu compro, consumo, tenho meu relacionamento financeiro, qual é o seu posicionamento? Isso foi parar na mão de um executivo, de uma executiva. E para você ter esse posicionamento, e quem quiser conhecer os vários posicionamentos, acessem os relatórios de sustentabilidade dessas empresas. Lá está declarado esse posicionamento, é o resultado final. Ele demandou muita coragem para levar esse tema para o comitê executivo, para o conselho de administração, para as discussões onde estavam presentes pessoas que eram a favor e eram contra esta temática. E, por fim, quem navegou melhor ali? Pessoas que conseguiram adicionar a esse elemento, graças à autoconsciência, algo que eu vou aqui jogar, mas mais para frente a gente fala de novo, que eu chamo aqui de inteligência espiritual, que é quando o meu propósito, quando a minha responsabilidade sobre o outro, ela vai ser o grande condutor, ou seja, o legado que eu quero causar, o elemento de valor que eu quero levar para a sociedade e que muitas vezes vai além do meu próprio ego ou dos bônus que eu poderia ter em uma pauta que não é tão popular, né? Então, são pessoas que têm este nível e altíssimo nível de autoconhecimento e postura que conseguiram fazer com que essa pauta acontecesse e resultou, né, nos bons trabalhos que desde lá a gente assiste, né, nas grandes empresas. Desculpa me alongar aqui na resposta, mas esse pequeno repertório acho que é importante. Excelente. A gente, né, pensando muito nessa visão individual, né, do profissional, eu acho que sobretudo, né, num ambiente tão polarizado em que a gente trabalha no Brasil, realmente isso demanda uma autoconsciência, né? A gente vai falar um pouco dessa parte da inteligência espiritual, mas
sobretudo, né, o indivíduo se encontrar na sociedade, né, qual que é o papel dele na sociedade, acho que isso é essencial, inclusive, para a gente poder fazer a defesa das pautas que a gente faz, né, e aí, obviamente, respeitando a individualidade de cada um dos profissionais. Pensando agora num universo um pouco mais coletivo, né, puxando aqui o gancho que você falou da diversidade do repertório cultural, né, e esse ambiente, principalmente se a gente pensa, né, no ambiente que a gente hoje trabalha de relações institucionais governamentais, em que a gente tem aí ideologias políticas diversas. Vou puxar uma pergunta aqui para o Bernard, que é realmente sobre o seu capítulo, né? Você tem uma experiência, inclusive, internacional, e no livro você aborda sobre ambientes multiculturais e de múltiplos stakeholders, né, para a tomada de decisões. Como esses fatores multiculturais, né, essa repercussão cultural, e aí pensando no nosso caso aqui que a gente vem trabalhando, essa ideologia política que hoje a gente vê que segue realmente linhas internacionais muito claras, como que esses fatores adicionam camadas de complexidade e de ruídos também às decisões em relações governamentais aqui no Brasil. Maravilha, Patrícia. Obrigado aqui pelo convite. Boa noite a todos aqui participando. Esses são temas extremamente interessantes e complexos, porque, naturalmente, como o Adriano estava colocando, as pessoas são diferentes. E aí, consequentemente, quando a gente amplia isso para o âmbito internacional, isso amplia esse processo de perceber como que essas diferenças impactam nesse processo, inclusive de uma negociação, porque quando nós estamos num processo de diálogo com outras partes, com outras pessoas, defendendo os nossos interesses, nós naturalmente estamos num processo de dizer o que nós consideramos como sendo algo relevante. E aí, consequentemente, esse processo, essa inteligência cultural é fundamental para poder trazer direcionamentos. Então, quando eu falo sobre inteligência cultural, existe não somente o fato de entender aquela outra cultura com a qual eu estou me relacionando, mas de se fazer aquele dever de casa, de o que eventualmente possa ser estratégico no processo de uma relação, de uma negociação, para poder tomar uma decisão de uma forma coerente. Então, consequentemente, existem pessoas que são mais diretas, outras que vão mais devagar a um determinado tema. Então, consequentemente, todas essas caracterizações fazem parte desse processo de como se relacionar, como chegar de uma forma adequada àquela pessoa, aquele stakeholder de relevância, e, consequentemente, viabilizar um diálogo que seja coerente, considerando essas diferenças culturais. Então, pegando um exemplo rápido, né, pensando dentro do Brasil, existem muitas diferenças quando a gente olha para o sul do Brasil, para o norte do país, para Brasília, que tem uma outra característica. Então, naturalmente, isso acaba tendo situações específicas de como se trabalhar alguns temas, como posicionar alguns temas. E o mesmo se aplica no âmbito internacional. Então, quando a gente olha para alguns países, nós não podemos generalizar que é tudo igual, que é tudo estrangeiro. Cada país vai ter uma característica e, consequentemente, alguns vão estar mais propensos a uma negociação mais direta, outros estão mais propensos a fazer embates em uma negociação para poder ver o quanto que pode esticar uma corda numa negociação e, consequentemente, viabilizar aquele processo de ganha-ganha, onde, naturalmente, numa negociação existe uma necessidade que as duas partes estejam ganhando no processo, porque senão não tem uma negociação, simplesmente se corta ali. Então, é um processo interessante, importante, onde existe uma necessidade dessa inteligência cultural para poder viabilizar quais são os meus parâmetros de uma negociação, o que eu quero num diálogo com uma outra parte e, consequentemente, viabilizar um processo de adequação para as duas partes. Excelente, né? Não tem como chegar numa negociação sem conhecer a outra parte, né? Ou ter uma percepção mais apurada sobre a outra parte, e tendo em mente também o que você pode negociar, quais são os seus limites, né, para essa negociação. Isso é muito interessante, e pegando esse seu gancho que você falou sobre inteligência cultural, repertório cultural, que o Adriano trouxe, eu vou fazer
uma pergunta para a Maria Aparecida, que é dessa experiência de coordenar o livro, né? É um livro com uma diversidade de autores, com uma diversidade de formações, de entendimentos, né? E aí você conseguiu fazer a integração de todos esses elementos dentro de um livro específico para a tomada de decisões, né? Como que a principal lição que você traz, né, dessa experiência de coordenar esse livro, e sobre especificamente a lição que você traz a partir dessa sua experiência para a área de relações governamentais e institucionais? Patrícia, na verdade, todos nós temos conhecimentos de diversas áreas. A própria IRELGOV, as pessoas que trabalham dentro desse espaço, desse contexto, lidam com pessoas e contextos e situações e trazem o seu repertório, vamos assim dizer. Então, o repertório do conhecimento humano, é imenso. Haja atualmente com a inteligência artificial, como a gente abre uma janela e vai para diferentes áreas. Então, o principal desafio que foi enfrentado é como organizar esse conhecimento sobre tomada de decisão. Como organizar? E aí eu tive a feliz ideia de estruturar basicamente 6 eixos. Eu olhei para o tema e falei, em termos macros, quais são os olhares numa tomada de decisão? Foi onde a gente tem basicamente os 6 eixos do livro. O primeiro eixo é a mente decisória, quer dizer, o que da mente influencia na tomada de decisão. O segundo eixo fala sobre stakeholders, porque eu tomo decisões com pessoas, me relacionando com pessoas. Então, o que do relacionamento com as pessoas afeta a maneira como eu decido? O terceiro eixo, que é o eixo que normalmente a gente mais lida e mais se preocupa, é com os dados, as informações, os frameworks e como a gente organiza as informações, ok? A partir daí, você tem decisões que geram cultura, decisões que afetam a cultura organizacional. Então, a gente também tem que olhar um pouco, quer dizer, eu estou em que lugar? E você, e aqui existem pessoas que lidam, pelo próprio exercício da profissão, lidam com diferentes culturas, numa mesma mesa de negociação. Agendas diferentes, de interesses diferentes, influenciando. Acho que o Bernardo trouxe a respeito, joga sobre isso as diferenças culturais, de grupos culturais. Quer dizer, o caldo vai engrossando, né? E aí, depois, eu tive o cuidado de trazer um eixo que é decisões em crise. Porque uma coisa é a gente decidir com tudo certinho, né? Tudo em ordem, né? Não há ruídos. Outra coisa é decidir no meio do furacão, da ventania, dos relâmpagos. Quer dizer, você prepara, e é muito interessante, né? Você se prepara, chega e senta na reunião, e a primeira pessoa que fala, pega tudo que você preparou, você rasga e joga fora, porque é o outro caminho que vai ter que ser enfrentado, né? E depois tem a questão do último eixo, é a respeito de decisões coletivas, decisões participativas, e acredito que no contexto de vocês há muita decisão colaborativa e participativa. Quer dizer, que cuidados precisam ter, ok? E o interessante é que a gente se desafiou, e esse é o meu capítulo, o último capítulo do livro, a gente se desafiou em fazer um assessment, fazer um teste. Mas para medir o quê? Não para medir o domínio nos eixos, mas a maturidade em usar aquele conhecimento em prol. Então, quando você fala do livro ligado ao campo de relações institucionais, para mim está diretamente ligado à maturidade de cada um dos senhores e das senhoras em conduzir agendas diferentes, agendas conflitantes, agendas que no princípio são complementares e quando senta na mesa não é bem assim. Ou agendas que são completamente conflituosas,
já está esperando guerra, e aí as pessoas sentam na mesa com inteligência espiritual, sabendo que ou se busca um acordo ou vai dar guerra. Então, a questão realmente para mim, nessa equação de todo esse conhecimento maravilhoso que esses profissionais que aceitaram o desafio de escrever trouxeram, e trouxeram muito das suas experiências pessoais, eu aprendi muito sobre muitos lugares diferentes. Como é que se toma decisões em lugares que a gente nunca pôde visitar. Foi muito interessante. Os exemplos, né? Houve uma preocupação que cada coautor trouxesse a sua experiência prática, de como viveu aquele conceito no dia a dia. Então, em relação a qualquer segmento, para mim, em qualquer segmento, mesmo na vida pessoal, a gente tem que ter sensibilidade. Primeiro, com a nossa própria maturidade, o quanto a gente domina aquele conhecimento. E depois, realmente, enxergar o contexto, enxergar o que está em jogo. E entrar para jogar da melhor forma possível. Eu adoro o que o Adriano traz de inteligência espiritual. Jogar o melhor jogo possível para todos os envolvidos. Porque quando a gente não faz isso, alguém perde. E se alguém perdeu na mesa, a gente perdeu também, com certeza. É isso. Buscar sempre ali nesse jogo um ganha-ganha, né? Afinal de É. contas, a gente está num diálogo, a gente não está numa disputa, né? Quando a gente fala em formulação de políticas públicas, né? Tem que ser boa para todo mundo. Excelente. Assim, a gente parte sempre, né? No IRELGOV a gente tem os nossos modelos de referência para profissionais de relações governamentais e a gente gosta sempre de enfatizar que não existe ali uma formação única do profissional de relações governamentais, né? A gente tem, e essa diversidade de formações, de experiências, elas são importantes para esse ambiente, né, de construção de políticas públicas, de influência do poder público. E eu queria falar um pouquinho sobre diversidade cognitiva que o Adriano aborda no livro, né? Como essa diversidade cognitiva ela pode ajudar as equipes de relações governamentais a tomar as decisões, aliás, a tomar as melhores decisões nesses ambientes complexos. Você acha que essa diversidade ela influencia positivamente na estratégia de relações governamentais? Patrícia, sim, vou começar já direto ao ponto. Ela é fundamental para qualificar as decisões que Helgov toma. Tem aqui, eu vou compartilhar algumas experiências e vou adicionar aqui alguns dos pontos. Quando a gente discute diversidade no mercado corporativo, a gente está falando, no fim do dia, de aumentar o resultado da empresa, de melhorar o atendimento ao cliente, de melhorar a margem de lucro, de diminuir perdas. Isso é o motor lá atrás, então não tem nada de romântico, né, na pauta de diversidade, ela é bem pragmática. Mas para isso dar certo, existe um ponto, né? A liderança que vai governar as pessoas diversas, ela precisa saber fazer essa governança, né? E aí, qual que é o ponto aqui? Quando uma equipe ela é muito homogênea, a tendência desse time é interpretar tudo do mesmo jeito. E você se torna, então, muito limitado na tua capacidade de perceber cenários e aí, no fim, tomar decisões melhores. Então, acho que aqui é o grande ponto de Helgov. Eu vivi Helgov de vários lados, né? Durante alguns anos, por 4 anos, eu fui funcionário público, aqui na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo. Tive lá a coordenação de projetos de diversidade e inclusão voltados para a pessoa com deficiência, e por, na época, ser a primeira secretaria, a gente atendia uma série de pedidos que vinham do Estado, da Federação, então vivi a criação de política pública pelo lado do poder público, né? Então foi um aprendizado ali bem importante. E dialogava, né, muitas audiências públicas com todo mundo. Depois, em 2011, eu migrei para a área privada, áreas financeiras, né? Passei por 2 bancos e lá vivo atendendo a área de relações governamentais quando eu não participo delas. Então, alguns projetos de lei que
são nos apresentados para a gente poder, junto, né, entender ali oportunidades de aprimorar, relações sindicais, né, a federação, né, FEBRABAN, junto com o sindicato, as negociações patronais, como funcionam, relações com o governo e reguladores, autorregulação, que é um caminho também que existe bem interessante para muitos setores. Então, dentro desse ambiente, eu fui percebendo na prática como é complexo uma pessoa líder, pode ser uma mulher, um homem, mas uma pessoa líder, ter nela a visão do propósito, isso que a Cida, né, a Maria Aparecida trouxe aqui, que é da inteligência espiritual, é o porquê essa decisão vai ser tomada, para que essa decisão vai ser tomada, e nesse ganha-ganha, Patrícia, que você sugeriu, né? É, é complexo isso, porque às vezes a decisão ela é até comum para todas as partes. Todo mundo entende que aquele caminho ele precisa acontecer, mas o como esse caminho vai ser implementado gera uma série de debates às vezes infindáveis, né? Acho que a reforma tributária é um exemplo. Todo mundo concorda que a reforma é importante, mas o como a reforma vai acontecer, que tipo de setores vai ser mais ou menos beneficiados por algum tipo de isenção. Então, essa discussão é infinita, né? E a gente precisa de lideranças muito robustas emocionalmente, muito robustas cognitivamente, para conseguirem ter, ainda que se busque a relação ganha-ganha, um algo a mais, um algo que vai olhar para o Brasil, para a população brasileira e faça um legado, né? Faça uma entrega muito maior ali. Isso é um ambiente de alta complexidade e de muita tensão e divergência, né? As brigas de interesses econômicos dos setores talvez sejam as mais ásperas que eu conheci até agora, né? Então, quando uma decisão impacta financeiramente mais um, menos o outro, isso aumenta absurdamente a tensão e é aqui que eu vi muitas das lideranças realmente tomarem é, caminhos metodológicos, porque tem um caminho para isso, muito assertivos, né? Então, acho que mais à frente, se der tempo, a gente dá umas dicas sobre isso. Perfeito. Você trouxe aqui o exemplo da reforma tributária, que eu acho que todos os profissionais de RIG que atuam em âmbito federal atuaram nessa PEC nos últimos 20 anos, pelo menos. E a gente sabe que o ambiente federal ele é um pouco mais estruturado, um pouco mais organizado, né? A gente tem aí algumas diretrizes de transparência, de participação, então ele é muito estruturado. Mas no eHealthGov a gente tem uma diversidade muito grande. Hoje nós somos pouco mais de 600 profissionais associados e muitos deles atuam em ambiente subnacional ou em ambiente internacional também, né? Então eu vou perguntar para o Bernard de novo da sua experiência, né, sobre as diversas formas de defesa de interesses, né? Então a gente sabe, como eu falei que no Congresso Nacional as coisas são um pouco mais estruturadas, mas eu queria que você, se possível, trouxesse um pouco da sua perspectiva e da sua experiência com relação à defesa de interesses fora desse eixo de Brasília, né? Se você puder trazer alguma experiência internacional, seria ótimo, mas como que o profissional de relações governamentais ele pode utilizar dessa coragem, dessa inteligência emocional para atuar em ambientes que são mais complexos ainda, porque a gente fala de assembleias legislativas que às vezes não tem uma pauta divulgada, ou a gente está lidando de repente com relações entre países que têm aí uma disputa internacional, seja no âmbito econômico, né, ou, enfim, né, outros tipos de cooperação, que traz ainda mais camadas de complexidade nessa relação. Maravilha, esse é um tema extremamente interessante e que, para mim, pessoalmente, acaba sendo muito empolgante. Eu tenho atuado bastante nesse âmbito subnacional e o internacional, e às vezes é interessante ver algumas características que são diferentes do que acontece dentro de Brasília, dentro do ambiente do Congresso, né? Algo interessante, uma experiência recente, foi perceber como agricultores rurais, produtores rurais, fazem um processo de defesa de seus interesses. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com com um número bastante interessante de produtores de tabaco para a minha tese de doutorado, e, consequentemente, ficou muito claro
que eles utilizam muito as redes sociais para fazer esse diálogo direto com entidades do governo, colocando seus pontos de interesse, quais são as suas angústias, quais são as suas percepções sobre algumas pautas, e isso é defesa de interesses na veia, né? Então, nem sempre as pessoas percebem que estão fazendo esse processo de defesa de interesse, mas, naturalmente, a partir do momento que ela está expondo a sua percepção sobre alguma pauta para alguma pessoa que é decisora no processo relevante, isso sim é defesa de interesses, né? Então, isso acaba sendo bem interessante ver como que as mídias sociais acabam sendo um canal bastante relevante nesse processo. E aí, aproveitando, pegando esse momento do agro, olhando para o âmbito internacional, é interessante ver o acordo do Mercosul-União Europeia, onde houve um processo de vários anos, mais de 20 anos, esse processo de negociações, e que um destaque muito interessante foi justamente a pauta ambiental, uma pauta que a priori não era a pauta principal do acordo e que se transformou numa pauta de grande relevância e visibilidade internacional, a partir do momento que os produtores agrícolas europeus, principalmente os franceses, começaram a se posicionar perante as entidades públicas, né? E isso acaba caindo muito no aspecto cultural também. Então, como no caso da França, eles têm uma questão muito focada nesse processo de discutir grandes temas com grandes emoções e de forma pública. Então, um tema que a priori deveria ter sido tratado inicialmente por detrás das paredes, né, por detrás das portas, como costumaria ser em negociações internacionais, isso veio a público. E acabou se unindo o produtor agrícola europeu a um grupo bastante interessante, que é o ambientalista europeu. Então, naturalmente, trabalhando de forma coordenada uma pauta que nem sempre aquilo que estava sendo colocada era exatamente o que de fato acontece em território brasileiro, né? Mas, claro, eles estavam colocando da forma que eles viam aquele acordo como sendo, de fato, um risco, no caso, que eles estavam percebendo como análise específica deles, né? Então, claro, isso acaba sendo um processo de defesa de interesses com um outro formato. Então, claro, a partir do momento que você está num embate e está utilizando esse processo desses grupos temáticos, esses grupos de relacionamento, isso acaba sendo extremamente estratégico justamente para influenciar não somente os tomadores de decisão, mas também o público em geral nesse processo de trazer amplitude às discussões. E aí, quando a gente começa a comparar com outros países que foram mais reservados no processo dessa negociação do Acordo Mercosul-Europeia, como, por exemplo, os alemães, então isso naturalmente acaba sendo muito perceptível o quanto que o aspecto cultural tem também uma influência nesse processo. São vários vieses, naturalmente, né? Então, claro, cada grupo de interesse coloca aí os seus vieses, as suas defesas, as suas pautas, da forma como considera bastante relevante para si. E aí, é claro, quando a gente começa a pensar em grupos, existem muitas vezes temas sendo discutidos da mesma forma, mas de forma distinta. Então, é um pouco desse processo de como se comunicar de forma adequada perante aquele seu público para alcançar aqueles objetivos. Muito interessante, você lembrou, né, uma prática muito nova. Eu estou na área já há 20 anos, né? Há 20 anos a gente não tinha essa pressão digital, né, em cima do tomador de decisão que a gente tem hoje. E a gente sabe que por trás da tela existe uma coragem, né? Vou retomar aqui o tema da coragem. Existe uma coragem de quem está escrevendo, de quem está postando, porque justamente ele não está lidando em tempo real com a decisão e também não está frente a frente, né, com o tomador de decisão. Mas o líder, no dia a dia dele, ele precisa realmente, né, demonstrar essa coragem, né, para tomar essa decisão de forma assertiva. Então, Adriano, você pode dar aqui algumas dicas, né, de técnicas ou práticas, né, que você poderia recomendar para que um líder desenvolva essa coragem, essa autoconsciência, né, para tomar decisões em um ambiente de forte pressão ou um ambiente que muitas vezes é desfavorável.
seja por prazo, seja por regulação, né, diante dos stakeholders? Como é que a gente pode influenciar os nossos líderes, né, para que eles tenham, que eles se empoderem, tenham mais coragem para tomar essas decisões, que muitas vezes, a maioria das vezes, é muito difícil. Sim, queria só destacar que coragem não é ausência de medo, né? A gente tem sempre que manter no ar que não é o conforto, a gente está num ambiente totalmente desconfortável. O medo de que algo não dê certo, ela tá lá, assim, presente. Ele é importante, né? Em termos de neurociência, é o que nos preserva na vida, e acho que a gente usa, então, essa emoção positivamente. Tem duas palavrinhas que eu acho que são a base para a gente desenvolver em nós, e aí, a partir disso, influenciar outras lideranças, que são as nossas crenças e os nossos valores, né? Quando a gente pensa em tomada de decisão, e aí vai lá em Daniel Kahneman, no livro, no clássico Rápido e Devagar, tem uma pergunta que é assim, mas como essa decisão foi tomada? Por que um viés é tão poderoso a ponto de tirar uma razão, uma estatística, um dado que te dá um caminho, mas que mesmo você sabendo que aquele é o caminho ideal, você sente uma insegurança enorme e adoraria ir por outro e fica naquele conflito, né? E no fim de tudo isso tem um valor seu, pessoal, que está em conflito, né? Então, se eu for dar a primeira dica aqui descubra quais são os três principais valores que regram a sua vida. Aquilo que você não negocia, que se acontecer, você sai do seu emprego, você tira sua família daquele ambiente, você se posiciona de uma forma até mais enérgica, porque é visceral, ele move você. Essa é a primeira parte, né? A gente tem que ter consciência de quais são os meus valores. E a crença vem junto. Então, tudo que eu acredito, ela pode ser uma crença pragmática, ela pode ser uma crença que mistura religiosidade, mas ela tem um valor que se realiza a partir daquela crença. Então, quando a gente vai influenciar alguém, e acho que o Bernardo trouxe maravilhosamente bem a complexidade cultural que é cada país, cada época de um país. Imagina, uma lei, uma proposta de acordo que tem mais de 20 anos. Quem idealizou isso talvez nem estejam aqui mais para contar como era a ideia original, né? Então a gente tem gerações diferentes lidando com um projeto que foi atravessando anos e décadas e está aí, hoje finalmente acontecendo, né? Então, a pergunta é, quais são os valores que cada grupo desse, que cada decisor desse está realizando, está querendo realizar no final do dia? E eu tendo consciência do meu, vou conseguir buscar perceber qual é esse outro valor que está na outra pessoa, e isso me dá uma possibilidade de estratégia para encontrar um caminho que viabiliza tudo isso. Então, o primeiro passo é eu conhecer a mim, o meu valor, e a partir disso, encontrar caminhos para entender qual é o valor que o outro não quer abrir mão de jeito nenhum para tudo acontecer. E para isso, a gente tem vários caminhos tradicionalíssimos, né? Acho que a terapia é uma delas, a gente fala muito de terapia, sou psicólogo, não à toa. Acho que você ter a maturidade terapêutica, não é aquela terapia esporádica, vai de vez em quando, não. É aquela que de vez em quando você sai precisando respirar, tomar um ar, tipo, você fica uma semana em off, porque você fica, caramba, aquilo me perturbou de um jeito, porque teve algum valor seu que finalmente foi acionado ali, né? As linhas são várias, você pode escolher qual você gosta, mas esse autoconhecimento ele não é sozinho que se alcança. É preciso ter alguém de fora me provocando, e a partir disso, nessa interação, eu consigo evoluir. Segundo, são as mentorias e as trocas que a gente tem profissionalmente. Então, essas práticas de feedback estruturados são maravilhosas. E isso inclui pessoas e interlocutores que são fora do meu rol, principalmente. Eu lembro que é, num dos grandes processos de autoconhecimento que eu me dei ali em vários momentos da vida, fui fazer o lendário Caminho de Santiago de Compostela, lá andar 100 quilômetros, rota milenar, maravilhoso. E aí eu pedi feedbacks por escrito, papel, caneta, aquela ideia de, olha, me fala, o que você acha que eu faço bem, que é legal eu continuar fazendo, e o que você detesta, que eu faço, às vezes nem percebo, mas bota lá. E aí eu pedi para amigos, familiares, pessoas do meu trabalho, pessoas clientes, enfim. E aí levei aquele peso de papel lá até determinada fase do caminho, e onde eu comecei a ler esses feedbacks. E foi muito duro ler alguma coisa. E aí vem uma coisa super interessante na diversidade cognitiva. E aí eu vou encerrando a minha fala aqui, tá? É,
Eu recebi mais de 50 feedbacks, então eu tinha carta de todo mundo, de gente muito diferente. E algumas pessoas me criticavam por uma coisa e outras me elogiavam pela mesma coisa. Então, eu fiquei assim, caramba, isso é bom ou não? Né? A mesma característica era bom para um e era criticada pela outra pessoa. E a pergunta final era assim: quem sou eu nesse monte de feedback? Então eu abri na véspera de me descartar, né, dessas cartas, que eu deixei num lugar chamado Cruz de Ferro, eu abri todas elas e entendi o seguinte: o que era repetido de vários feedbacks que eu recebi, esse realmente era eu. E eu só consegui chegar nessa essência porque pessoas que pensam muito diferentes, que vêm de lugares muito diferentes, que percebem um mundo muito diferentes, me deram esse norte parecido. Então, aquele monte de coisa igual, sim, sou eu. E desse monte de coisa igual, tinha coisas boas e outras ruins. Então, vou lidar com isso na minha terapia, vou levar isso para minha vida, mas esse sou eu, goste ou não. E todo o resto é o quê? Projeção que as pessoas vivem nelas e jogaram para cima de mim. Então tem um monte de coisa que não é meu, é delas. E aí a coragem de abrir mão de tudo isso, de não atender às expectativas das pessoas. Eu sei que eu vou atender às necessidades que as pessoas têm, mas não os desejos que elas teriam. Então, de novo, né? O que é necessidade que vai valer a vida da pessoa, a qualidade de vida, a dignidade dela, isso é meu foco de trabalho. Mas o desejo dela, que às vezes cria até privilégios, isso eu posso abrir mão. E também tem que ter coragem de fazer isso em algum momento, né? Mas perceber o que é necessidade e o que é desejo é muito difícil. Então a gente precisa ter um trabalho de autoconhecimento profundo e que, no fim, resulta no porquê essa decisão vai ser assim e para que essa decisão vai ser assim, que é a inteligência espiritual que eu tenho defendido. Eu não sei vocês, mas eu estou mais curiosa ainda para ler os capítulos do Adriano depois desse webinar. Maravilhoso. Bom, a gente, no IRELGOV, a gente estruturou modelos de referência para os profissionais de relações governamentais que traz ali sugestões de conhecimentos, habilidades e atitudes que esse profissional tem que ter para estar no cargo em diferentes níveis da profissão, né? E pensando muito nisso, né, eu queria ouvir um pouco do Bernard, sobretudo com relação às negociações internacionais. A gente vem passando aí por uma série de negociações, seja o acordo Mercosul-União Europeia, seja os tarifácios lá do Trump nos Estados Unidos, tem a questão da guerra no Oriente Médio, né? Então, as negociações internacionais, elas estão cada vez mais inerentes nos negócios nacionais, isso a gente não tem como fugir. Então, qual que é a competência, né, para um profissional de relações institucionais e governamentais, que é aquela mais crítica que ele tem que ter para evitar ou pelo menos mitigar os erros na hora da tomada de decisões? Qual que é a dica que você pode dar para os profissionais que estão acompanhando aqui essa nossa conversa? Essa é uma pergunta bem interessante, e aí, comentando também um pouquinho sobre o Adriano, eu também fiz o Caminho de Santiago, então conheço bem o que você está colocando aí, e acaba sendo uma pauta bem interessante, porque nesse processo a gente vai liberando coisas, e isso é uma pauta interessante. E a partir do momento que nós estamos liberando coisas nesse processo do relacionamento, quando a gente olha essas negociações internacionais, é um pouco desse processo de ter essa maturidade cultural do que está por detrás daquela informação que está sendo colocada, né? Então, claro, a partir do momento que nós temos um presidente americano colocando aí algumas pautas, por que ele está colocando aquelas pautas? Existe, de fato, a necessidade de entender esses vieses. E aí, consequentemente, existe uma necessidade de avaliar quais são as pautas correlacionadas a partir do momento que existe uma série de outras discussões que estão em pauta também. Então, não entrando especificamente sobre a política norte-americana, mas eu sempre gosto de trazer uma pauta importante, que é a questão não somente do relacionamento, mas também a questão de como é que você constrói a confiança, porque no final das contas, quando nós estamos numa negociação, nós estamos confiando ou não naquela pessoa com quem eu estou dialogando. E aí, consequentemente, isso é um processo, não é da noite para o dia. Então, se eu estou numa negociação internacional e eu faço essa avaliação
com qual características aquele meu par que eu estou num processo de diálogo considera como relevante, e isso é meio caminho andado. E, consequentemente, acaba sendo um facilitador nesse processo de casar pautas sinérgicas. Então, uma pauta que eu sempre gosto de trazer, olhando essas variedades culturais, é interessante observar o Oriente Médio, né? Então, no Oriente Médio, você estabelece a cultura, você estabelece o relacionamento e a confiança aos poucos. Então, você vai num processo de buscar uma sinergia com aquela outra parte, e isso leva tempo. Então, claro que a partir do momento que temos uma negociação onde não necessariamente existe um tempo hábil nesse processo, existe uma necessidade de caracterizar o que vai ser relevante para aquela outra pessoa, considerando aquela cultura. Então, acaba sendo importante estabelecer alguns pilares, olhando não somente o aspecto cultural, mas também a comunicação, como é que você vai se comunicar dentro daquelas temáticas que você está envolvido, e, consequentemente, observando também o que está em jogo na negociação, porque não adianta você negociar algo sem um propósito. Então, quando o Adriano fala sobre propósito, isso é uma pauta extremamente importante, porque existem limites, e determinados limites é o momento de no-go. Então, se eu utilizo esses três pilares num processo de diálogo com um outro país, com um outro negociador, isso naturalmente acaba sendo uma pauta facilitadora nesse processo. E isso lembrando também que quando a gente está falando de um ambiente internacional, isso se aplica também ao setor privado, multinacionais. Então, uma multinacional brasileira que está nos Estados Unidos, mas tem um chefe japonês, por exemplo, existe de fato uma necessidade de observar todas essas características para poder viabilizar o diálogo adequado com aquelas partes nos diversos níveis que você vai estar negociando e dialogando nesse processo das oportunidades. Então, claro, isso é complexo, e é justamente essas sutilezas que acabam sendo importante para poder viabilizar o sucesso numa negociação e numa tomada de decisão. A gente falou aqui um pouquinho, né, sobre o profissional, sobre o processo de tomada de decisão e até de autoconhecimento. Mas eu fiquei aqui com uma questão na cabeça desde que a Maria Aparecida falou do capítulo dela, e aí eu queria saber se ela pode dar um spoiler, um pouquinho pequenininho, porque a parte da mensuração de resultados, da avaliação do trabalho, é uma das partes, eu acho que mais difíceis do nosso trabalho, né, de relações governamentais, até porque hoje a gente consegue mensurar com dados um pouco mais específicos, mas ela vai muito dessa relação, dessa confiança, né, que a gente tem com a outra parte, e isso também exige coragem, exige maturidade. Então, se você puder falar, saindo do nosso script aqui só um pouquinho, sobre o seu capítulo, sobre essa parte do assessment, né, o quão isso é importante na tomada de decisões, até para avaliar, né, se a decisão foi tomada corretamente, enfim, né, se é necessário seguir um outro caminho, eu acho que isso seria muito interessante para os profissionais que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo. Patrícia, quando eu olhei o livro e vi as diferentes intervenções nos eixos, eu fiquei muito curiosa com uma coisa, assim, o quanto este livro contribui para quem for ler realmente fazer diferença. E aí eu assumi coragem para aceitar um desafio muito simples. Como é que eu crio um instrumento muito simples, um teste muito simples, não audacioso, mas com robustez? Aí eu fui atrás de escala de Likert, fui atrás de coisas acadêmicas para responder uma pergunta muito simples. Qual é o meu nível de maturidade no uso dos principais conceitos em cada um dos eixos?
Porque aí eu vou dizer que conforme eu fui ouvindo o Bernardo e o Adriano, me veio duas falas. Primeira fala, essencial para você se tornar um grande tomador de decisões. Conhece-te a ti mesmo. Segunda fala, nenhum homem é uma ilha. Não tem aquele livro, né? Por quem os sinos tocam? Eles tocam por ti, porque ninguém é uma ilha, certo? Então, basicamente, qual é o meu grau de maturidade e o quanto eu sei o quanto a minha mente afeta a maneira como eu decido, a minha relação com os stakeholders, com os outros atores, afetam como o caminho que eu resolvo tomar, a maneira como eu apresento os dados, e por aí vai, né? E por aí vai. Então, o último capítulo, ele não é um teste 100% redondinho, ele é uma proposta para você mapear, porque eu considero que o livro é uma jornada. Eu assumi o livro como uma jornada. Quer dizer, nesse grande mapa que é a tomada de decisão, com várias áreas que se interpõem, intervêm, eu faço uma jornada, uma caminhada, para olhar cada um dos capítulos, cada conteúdo, e fazer uma pergunta muito simples. Primeiro, eu sabia que isso acontecia, ou eu sei que isso acontece comigo, em que medida? Segundo, o quanto eu domino esse conhecimento? O quanto, no momento que eu estou tomando decisão, eu sei que eu não gosto da cara do Bernard, portanto, eu vou dificultar a vida dele e vou fazer perguntas e ações que, numa mesa de negociação, ele não vai ganhar. Só que eu não tenho consciência disso. Quer dizer, é muito essa coisa da presença no processo, da presença da pessoa no processo, para que a tomada de decisão, a decisão que eu estou tomando, ela realmente ela tem a leitura correta do contexto, meu e dos outros. E assim, muito uma questão de humildade para eu reconhecer os meus limites, para eu conhecer até, bem, aqui eu vou ter que ir num terapeuta, aqui eu vou ver, conversar com o meu mentor, aqui eu vou ter que sentar com o meu chefe e vamos discutir melhor o que vai acontecer, porque senão eu confundo convicção com cegueira. Eu confundo o que eu acredito que é certo com eu não sei nada do que está acontecendo e decido do mesmo jeito. É por aí, entendeu? Então, esse capítulo, o último capítulo foi um desafio que eu me propus, sabe? Na medida que eu fui tomando conhecimento dos conteúdos, dizendo, nossa, isso daqui eu não sabia que existia, meu Deus. Deixa eu olhar isso com mais calma. É isso, é isso. E Ai, que fica o convite, maravilhoso. fica o convite, tá? Muito É isso. bom. Eu tô doida para embarcar nessa jornada, gente, tá? Já vou aqui dar o spoiler que eles me disseram que a partir de agosto ali já estão ensaiando o lançamento, então estamos aguardando. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final desse bate-papo, que está super prazeroso. Eu poderia ficar aqui mais uma hora com vocês. Mas antes da gente passar para o fim, eu queria pedir para que vocês deixassem alguma recomendação prática para os profissionais de relações governamentais que lidam com a tomada de decisões difíceis, desafiadoras no dia a dia, né? O que que vocês podem deixar como uma recomendação, como uma sugestão, como um conselho, né? A gente está conversando aqui, um conselho de amigo. O que que vocês podem deixar para os nossos profissionais? Eu acho que eu posso Maria, quer começar aqui começar? Ah, pegando. então começa, Eu Bernardo, tá começo aqui. ótimo. Quero pegar o gancho aí da Maria Aparecida, quando ela começa a fazer essas perguntas difíceis, como ela estava sugerindo, né, numa negociação, né? Isso é extremamente interessante, porque quando você vai para uma negociação e espera, eventualmente, algumas perguntas difíceis, então você está indo preparado, evidentemente. Então, esse processo de preparação é justamente esse processo da inteligência cultural, que acaba sendo uma pauta extremamente interessante, né? E, consequentemente, isso não é um diferencial. Isso aí é algo extremamente estratégico para poder viabilizar esse processo de uma negociação que os dois possam ganhar
mesmo numa situação que você está esperando perguntas mais complicadas, né? E isso, evidentemente, não é algo simples, é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser pensado considerando aquelas pessoas, né, com as quais a gente está esperando de ter uma conversa, um diálogo, e aí, consequentemente, é um pouco desse processo de buscar ferramentas onde você pode ter algumas pinceladas, mesmo de última hora, para poder ter alguns direcionamentos com quem eu vou me reunir, né? Então, a partir do momento que eu pego ali, de repente, o LinkedIn, vejo o nome do Adriano Bandini parece um nome italiano. Então, será que eu devo seguir mais ou menos uma característica de como tratar com uma pessoa de origem italiana? Ou será que ele tem aí uma ascendência outra? Então, é um pouco desse processo de fazer essa avaliação de como é que, às vezes, algumas percepções que podem ser colhidas da própria internet podem ser relevantes para você se preparar para um diálogo e para uma negociação, consequentemente, para uma boa tomada de decisão. Bom, vou pegar carona aqui. Eu acho que como dica vou pegar uma parte do que a Cida me provocou no livro aqui, que é sair do óbvio, né? Acho que tem uma busca que nos faz sair de vieses, principalmente os vieses de afinidade, que é o que me atrai demais, muito poderoso esse, aos vieses coletivos, né? O de disponibilidade. Acho que o Bernard trouxe um elemento que é o conhecer a cultura, te ajuda demais a ter esse repertório ampliado. Mas, quando a gente pensa em liderança de negociação, e aí entender liderança como influenciar a pessoa e o time aonde você está inserido, vamos entender liderança nessa perspectiva. Tem lideranças incríveis por aí, mas tem lideranças que deixam um legado, que são muito diferenciadas. E aí vem a dica principal. Uma das características desses grandes líderes da história e que deixaram legados incríveis é que nenhum fez isso sozinho. Ele fez coletivamente. Ele trouxe as pessoas para junto, apresentou com muita transparência e coragem qual era a perspectiva única que ele carregava, qual o valor que ele estava realizando naquela perspectiva única. E as pessoas em torno dele foram escolhendo aderir a ele, né, porque ele não obrigou ninguém, aquele grande líder ou aquela grande líder não obrigou ninguém, mas convenceu por valores simultâneos, por realização de possibilidades de bem-estar para todo mundo, de ganha-ganha para muitas pessoas, que aquele seria o melhor caminho para se seguir, né? Então, que busquem essa coletividade, mesmo que tenham que abrir mão um pouco do ego ali, e que a partir dessa coletividade, né, se inspirem para que sejam grandes pessoas que deixem legados nesse mundo. Olha, eu vou repetir o que eu já falei. Conhece-te a ti mesmo e conexão humana baseada em confiança para fazer a diferença. Todos aqui trabalham em áreas extremamente densas, tensas, mas possuem é um grupo de pessoas que possui a tarefa de fazer a diferença. Então, eu só desejo boa sorte e sucesso para vocês nas diversas arenas que vocês enfrentam. E eu parto do princípio que quanto mais eu me conheço, mais eu sei como atuar junto ao outro para fazer diferença. Ah, bem isso. Aliás, esse é um fato, como é que é, Adriano? Esse é um valor que eu tenho, o de fazer a Inegociável. diferença. Fazer Maravilhoso. conexões que fazem transformações, fazer a diferença para o outro. Lugar que eu não posso mais atuar e fazer diferença, perde o brilho. Excelente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Temos uma pergunta do Breno Medeiros. Pessoal, caso tenha espaço para uma pergunta, vocês acreditam que a diversidade cognitiva está mais ligada à formação acadêmica, qual curso a pessoa fez, ou mais à formação como ser humano em geral? Posso me arriscar aqui? Acho que é para o Adriano, é. É, eu acho que tem um exemplo aqui para ilustrar a diversidade cognitiva, né? A acadêmica faz parte, mas não é a acadêmica. Eu participei de um projeto, de um lançamento de um banco digital,
Esse banco digital no começo, ele não deu certo, foi muito difícil ali. E ele é ligado a um outro banco grande, maior. E quando a gente foi compreender a proposta que estava sendo feita de benefícios para as pessoas aderirem ao banco digital, lembrando, né? Era um banco que sem ter ali nenhum tipo de. Era focado em pessoas não bancarizadas, não tinha taxa nenhuma, então era gratuita, né? O acesso à plataforma, e ainda teriam recompensas para as pessoas poderem, na usabilidade, acumular. E o que que deu errado? As recompensas. As recompensas eram pensadas por pessoas tecnicamente incríveis, de faculdades maravilhosas, de cursos fabulosos, mas muito parecidas entre si. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos benefícios era um desconto na compra de um sorvete de uma marca caríssima, e aí você poderia comprar aquele sorvete que a bola é caríssima por metade do valor. E, de repente, a gente começou a fazer inserção de diversidade de forma geral, diversidade de gênero, de raça, pessoas com deficiência, naquela empresa, né, naquele banco digital. E a primeira reação que uma das pessoas contratadas teve quando olhou para esse conjunto de benefícios foi cair numa gargalhada profunda. Ele disse assim, amigo, quem a gente está querendo que a aderência para esse banco digital, ou não bancarizado, ele nem sabe que essa marca X de sorvete existe. Ele está mais preocupado em pagar o gás dele, que está acabando e é caríssimo também. Então, esse benefício não tem nada a ver, não tem nenhuma aderência para tudo aquilo. Foi ali que a gente ajustou uma série de rotas, e essas rotas começaram a dar os resultados esperados. Isso é diversidade cognitiva, né? Então, a partir da experiência de vida que cada pessoa carrega, e essa experiência de vida, ela vai ser diferente para quem é homem, para quem é mulher, para quem é pessoa branca, para quem é pessoa negra, para quem tem deficiência ou não tem deficiência. E isso é ímpar, é único. Então, cada um de nós aqui tem uma singularidade e uma liderança inclusiva tem essa grande missão, que é trazer essa diversidade para o mesmo jogo, para o mesmo objetivo, porque ela é divergente. Às vezes ela pensa de forma oposta e gera conflito. Então, aqui o ponto é: diversidade cognitiva não é formação acadêmica diferente. Eu estou falando realmente de pessoas ímpares nas suas características de forma universal. Se puder fazer aqui um adendo, porque isso é uma pauta interessante e a gente acaba falando sobre fidelização. Então, essa é uma pauta que eu estive estudando também na minha dissertação do doutorado, e é uma pauta interessante porque o que que exatamente aquela pessoa quer no processo de uma fidelização? Não é necessariamente um brinde, mas sim o relacionamento, muitas vezes. O relacionamento, às vezes, acaba sendo mais importante do que todo o resto. Então, a partir do momento que você tem aí direcionamentos convergentes com aquela instituição com a qual você está trabalhando, ou a qual você está se fidelizando, mesmo como associado de um banco, por exemplo, isso gera aí esses direcionamentos estratégicos que acabam sendo aí o que o Adriano está colocando. Então, de fato, isso é uma pauta extremamente interessante e que acaba olhando esse processo de como é que eu me relaciono num processo com essa gestão de stakeholders, inclusive. Ótimo, não temos mais perguntas no chat, mas temos um pedido de desconto para os associados do Helgov na compra do livro. Isso depois a gente conversa. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui livre para vocês um minutinho, né, para as considerações finais. O livro está me trazendo, inclusive, a possibilidade de conhecer mais sobre pessoas que atuam nesse espaço, né, de relações institucionais e governamentais. E assim, eu estou adorando o que vocês fazem. É um belo desafio. Não invejo e desejo muito sucesso. É muito interessante como o mundo é rico, viu? E vocês estão de parabéns por aceitarem o desafio de lidar com agendas diferentes, em, em situações, às vezes, até extremamente delicadas e complicadas. Então, de parabéns. E eu agradeço muito o convite. Vou pegar carona aqui e eu só quero agradecer em primeira mão a gente ter esses momentos para trocar, para a gente poder não só falar do livro em si, mas para a gente trocar as percepções, e isso nos enriquece demais. E não percam a esperança
que é um dos elementos tão importantes, né, na nossa vida profissional, neste caminho que estamos aqui. Eu gosto muito de pensar que novas estruturas gerais da sociedade, dos governos, etc., para que se exista essa nova estrutura, o caos primeiro precisa vir, tirar o antigo para dar espaço para esse novo. Então, se a gente está vivendo, né, um caos, é porque a gente está no meio dessa transição, o que é bom, porque assim a gente consegue deixar passar o que já não cabe mais e trazer aquilo que a gente acredita que faz mais sentido, né? Então, tenham esperança, não percam a esperança e vamos juntos, que junto é mais fácil. Academicamente, o caos muitas vezes é traduzido como ruído decisório. Então, acaba sendo uma pauta interessante, porque esse é um tema muito discutido no âmbito acadêmico. Tem aí uma pessoa bastante relevante, que é a Kahneman, e nesse processo acaba servindo de referência internacionalmente quanto à questão de o quanto que muitas vezes esse processo de ruído pode ser destravado dependendo de como é que eu estou me comunicando com grupos diferentes, que muitas vezes estão falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, esse processo é extremamente complexo, é onde entra esse aspecto cultural, onde que nós estamos falando apenas do âmbito internacional, mas também institucional. Então, instituições pensam e falam de formas distintas, e isso, evidentemente, acaba sendo uma pauta muito estratégica nesse processo de defender interesses. Então, claro, a partir do momento que nós estamos defendendo interesses, isso é feito muitas vezes sem se perceber que a pessoa está defendendo seu interesse. Então, naturalmente, isso acaba sendo uma pauta transversal para todos nesse processo. E aí, como eu costumo dizer, que a minha filha, desde sempre, faz lobby, né? A partir do momento que ela está defendendo os interesses dela, né? Então, a partir do momento que temos qualquer pessoa nesse processo de ter a possibilidade de defender os seus interesses, as suas percepções, então, naturalmente, isso acaba sendo, de fato, transversal para todos que estão, de alguma forma, querendo chegar a algum objetivo específico. Super obrigada. Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço em nome do IHelgov, né, esse debate maravilhoso com Maria Aparecida de Almeida Santos, com Adriano Bandini, com Bernard Smith. São coordenadora e coautores, né, do livro Tomada de Decisão, que a gente espera ansiosamente para que chegue, né, até o público, para que a gente possa ler. Para quem não conhece as atividades do IHelgov, eu convido a acessar nossas redes sociais, o nosso site, para saber tudo que está acontecendo. A gente tem bastante coisa rolando, né? O webinar é só uma delas, mas a gente tem algumas outras atividades. E convido também para o Congresso Internacional, que vai acontecer agora no dia 29 de maio, em São Paulo, onde a gente vai discutir aí as melhores práticas de relações governamentais. Quero agradecer imensamente a presença de todos que ficaram aqui, nossa audiência foi super alta durante essa quase 1h30, e desejar uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigada, gente.